2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nessa noite, eu quero estudar com você sobre as armas espirituais. Amém? E aqui a palavra vai dizer as nossas armas, as armas da nossa milícia. E aí, se você for para o dicionário milícia, você vai encontrar exército. Então pode ser, as armas do nosso exército não são carnais. Mas pastora, a arma, aqui no Brasil tem uma briga, né, para desarmamento. Vem um e quer armar o povo, vem outro e quer desarmar o povo. Vem um e diz que pode todo mundo ter arma, que todo mundo tem que ter arma para se defender. Vem outro e diz que não é bom ter arma porque vai aumentar a violência. E aí a palavra de Deus vai dizer, as nossas armas, sim, a Bíblia vai nos dizer que as nossas armas, as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Quantos aqui têm armas espirituais para lutar? Aleluia! O Senhor tem nos dado armas, porque a nossa guerra não é uma guerra carnal, como nós vamos ver aqui nessa noite. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que operam na região celestial. É uma guerra. E se você não sabe, eu quero que você informe para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela, mesmo você não querendo, você está numa guerra. Sim, agora fale para outra que está do outro lado. Mesmo você não querendo, você está numa guerra. Você foi alistado para uma guerra. E mesmo que você seja uma pessoa de paz, quantos aqui querem viver em paz? Diga, eu quero viver em paz. Quantos querem viver em paz? Todos nós queremos viver em paz. Mas desde o dia em que decidimos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos alistados em uma guerra espiritual contra o diabo, contra a potestade de seus anjos que operam nas regiões celestiais. E eu quero te dizer uma coisa, querido, embora vocês queiram viver em paz, existe uma guerra travada contra a sua vida, e nessa guerra o inimigo quer roubar a tua paz, ele quer destruir a tua salvação, ele quer acabar com a sua vida. Mas eu tenho uma notícia nesta noite para você. Você não tem que vencer o diabo, você não tem que vencer o inimigo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Será que você pode levantar a sua mão para o céu e dar glória a Deus? Porque ele já foi vencido, ele já foi vencido, ele já foi vencido, ele já foi vencido. Diga para quem está do teu lado, fique em paz, você não tem que vencer mais o inimigo. A gente não tem que vencer, porque ele já foi vencido. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo. A Bíblia diz assim: submetam-se a Deus e resistam ao diabo. E o que vai acontecer? Não, fala mais forte. Resista ao diabo e ele... Fala com voz de crente, com autoridade para a pessoa que está do teu lado. O diabo tem que fugir de você. É só você resistir que ele vai fugir de você. É só você resistir que ele vai fugir de você. Mas pastora, como é que eu faço então para que o diabo fuja de mim? Como é que eu faço para eu resistir? Porque o que tem de crente fugindo do diabo não é brincadeira não é verdade? Você conhece alguém que está fugindo do diabo? Você conhece algum crente que foge do diabo? Fala para esse crente, você não tem que fugir não, meu filho. A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nesta noite nós vamos então ver armas espirituais, porque a palavra de Deus vai dizer assim, queridos, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra
não é contra pessoas, não é contra os seres humanos. A nossa guerra é contra hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades. Então, observe, querido, que a nossa guerra, ela não é lutada aqui no terreno, não é lutada aqui a nível da terra, mas ela é em regiões celestiais. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. E o Senhor nos dá armas. E as armas que nós temos em Deus são poderosas. Você pode dizer: a arma que eu tenho em Deus é poderosa. Não, mas diga com convicção, diga com vontade, diga com força para o inferno ouvir. A arma que eu tenho em Deus é poderosa. Então, nós não temos que ficar lutando, brigando, discutindo um com o outro, discutindo na internet, discutindo em Facebook, discutindo no Instagram, porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas é contra hostes espirituais da maldade, potestades, principados. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui tem fome? Diga eu. Quem aqui está com fome agora? Diga. O café está aberto lá embaixo, depois você passa lá no café da Sil, tá bom? Quem aqui tem sono? Quem aqui fica doente? Quem aqui se cansa? Quem aqui tem boleto para pagar? Eita, o eu aumentou agora. Mas a nossa guerra são contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade, que não tem sono, que não tem fome, que não cansa, que não precisa dormir, que não fica doente, que não tem boleto para pagar. Mas ainda assim, a palavra vai dizer que as armas que o Senhor nos deu são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O inimigo, o inferno pode se levantar, mas se você tiver as armas espirituais que o Senhor te entrega, ele vai bater em retirada, porque ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa é a boa notícia. Nós não precisamos vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Diga para quem está do teu lado: essa guerra já está vencida. O Senhor Jesus já venceu por nós. Então, o que nós temos que fazer agora, pastor, é resistir. Porque embora ele tenha sido derrotado, embora Satanás já tenha sido derrotado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, ele não, acho que ele não entendeu ainda. Ele não se dá por satisfeito. E ele sabe que eu e você fomos comprados por sangue, pelo sangue de Cristo, e que a morte já foi vencida. Então o inferno não pode nos deter, a morte não pode nos deter, mas para nós está preparada a vida eterna com Cristo lá no céu. E o diabo, ele não tem mais acesso ao céu. O que ele quer agora? Impedir que eu e você cheguemos até lá, porque ele não pode mais subir, ele não pode, ele então não quer que eu e você estejamos lá. Mas Deus tem nos dado armas espirituais para vencê-lo, para resisti-lo e irmos morar com o Senhor Jesus na eternidade. Mas eu quero te dar uma outra boa notícia. A eternidade, a vida com Deus, uma vida eterna, não vai começar quando a gente chegar lá no céu. Não, já começou. Você já pode viver a boa vida, uma vida em abundância com Cristo aqui na terra. Diga para quem está do teu lado: Deus tem vida em abundância para você agora, hoje, já. Começa a viver aquilo que Deus tem para você aqui, querido. É aqui. É certo que nós não teremos uma vida sem problema, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz, não diz que porque somos crentes não vamos ser perseguidos, não. A Bíblia diz que vamos ser perseguidos sim, mas a Bíblia também diz que nós venceremos a perseguição. Então você pode abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 7. Vamos no 3? 1, 2, 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de... Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como? Buscando a quem possa. Continua, mídia. Ao qual
Diga resistir. Diga resistir. Firme na fé. Diga resistir firme na fé. Diga o que eu tenho que fazer nessa guerra contra o inferno é resistir firme na fé. Diga de novo, resistir firme na fé. Quantos aqui estão resistindo firmes na fé? Você só tem que resistir firme na fé, sabe por quê? Ele já foi vencido. Ele já foi vencido. E às vezes você pensa assim: não é possível que é só comigo. Não é possível essa luta, que tribulação. Eu vou ungir a minha casa, eu vou ungir o meu carro, eu vou ungir o meu emprego, eu vou ungir os meus pés, porque não é possível, é muita fúria, é muita fúria. E aí a palavra em 1 Pedro vai dizer assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Diga para quem está do teu lado: para de gracinha, que não é só você que está tendo luta, não. Tá todo mundo com luta, com desafio, pelejando, lutando para ficar firme no Senhor, para ficar na presença de Deus. Ei, nada isso é desculpa para esfriar, para deixar de vir na casa do Senhor, para parar de orar, para parar de ler a Bíblia, para parar do departamento, para entregar o que você tem na igreja. Luta não é razão para crente desistir de ser crente, não, porque a palavra diz: resistir firme na fé. Tem outras pessoas no mundo passando o mesmo que você está passando. Luta não é para matar crente, luta é para aperfeiçoar o cristão. Então alegra o seu coração, porque o mais difícil já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que existia uma dívida, uma cédula contra mim e contra você, e essa cédula foi rasgada lá na cruz do Calvário. O Senhor venceu por mim e por você. Nós só temos que resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Mas pastora, como resistir ao diabo? Quais são as nossas armas espirituais nessa guerra? Quantos gostariam de saber? Eu vou dizer, você já sabe. Eu só vim aqui te lembrar. Eu quero falar de duas, porque para mim, usando essas duas armas, a gente consegue usar todas as outras. Então, leitura da palavra de Deus e a oração são duas armas poderosas em Deus para resistirmos ao diabo e ficarmos firmes na fé. A oração, ela é uma das armas mais poderosas e mais importantes armas espirituais. A palavra em Lucas capítulo 5, versículo 16 vai dizer que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. A palavra vai dizer: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Nós vamos ver que durante o dia, o Senhor pela manhã ou no fim da tarde, ele se retirava, sempre ele estava em oração. Sempre ele estava em oração. E a oração, querido, é o que alimenta o crente. Então eu e você precisamos ter momentos específicos de oração. Nós precisamos viver aquela palavra que diz: você então vá para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e ora em secreto ao Senhor. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, porque sem oração, eu e você não vamos conseguir resistir ao diabo. A oração não é para mudar a Deus, mas a oração é para fortalecer a mim e a você. Porque o que é uma oração? Oração é uma conversa com o Senhor. E aí, eu estou fazendo a leitura cronológica da Bíblia esse ano. Nós estamos em Josué. Algumas pessoas, principalmente as irmãs, estão me acompanhando. Quem que está acompanhando, está lendo a Bíblia comigo todos os dias? Eita glória! E hoje nós lemos na Bíblia, em uma das passagens de Josué, não sei se vocês lembram, que os Gebionitas vão fazer aliança com Josué, não é? E eles se disfarçam. E eles chegam lá para Josué e para os anciões, disfarçado como que tivesse vindo de uma terra muito distante. E eles propõem uma aliança. E eles fazem aliança, sendo que eles moravam ali por perto. Apenas 3 dias de caminhada. E a palavra vai dizer: os anciões, quando descobrem que eles eram gibeonitas e que na verdade eram inimigos, que eles teriam que guerrear contra aquele povo e teriam que tomar aquela cidade e matar todos eles,
eles então não podem mais fazer isso, porque eles fizeram uma aliança de paz em nome do Deus vivo. E eles então não podiam mais tocar. E eles pedem, e aí o povo se revolta com os anciões. Os anciões pedem perdão e dizem assim: nós não oramos ao Senhor, nós não consultamos ao Senhor. O que eu e você aprendemos com isso? Que todas as vezes que nós tomamos decisões na nossa vida sem primeiro buscar ao Senhor, o dono da nossa vida, o dono do nosso fôlego, nós fazemos alianças com pessoas erradas. Então, em nome de Jesus, se você quer resistir ao diabo, você precisa ter a oração como ponto crucial da sua vida. Antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão, em nome de Jesus, ore para que você não tome decisões erradas, para que você não faça alianças erradas com pessoas erradas. Porque o inimigo, querido, das nossas almas, ele não vai usar. Não pense você que o diabo vai vir, né, como a gente pensava no nosso imaginário de criança, vestido de vermelho, com uma capa vermelha, com um tridente, não. E ele não entra em pau, ele não entra em pedra. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas que dão brecha, pessoas que, e às vezes, infelizmente, mesmo dentro da igreja, existem pessoas que estão em processo, existem pessoas que não vigiam e que dão lugar ao diabo. Tanto dão que a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia falando para não dar lugar, é porque tem muita gente que dá lugar. Não é? É uma porta que te tira do sério, sim ou não? Uma porta, a porta da sua casa te tira do sério. Você fica com raiva, você discute com a porta da sua casa. Só você já estiver muito doido da cabeça, né? Mas geralmente é o quê? É a esposa, é o esposo, é uma vizinha, é um vizinho. Sim ou não? Sim. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque são as sutilezas, são nos detalhes que o inimigo vai tentar contra a minha e a sua vida. Ele vai tentar, porque qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar roubar a nossa fé, destruir a nossa paz e matar a nossa vida, matar a nossa salvação. O que ele quer é tirar a nossa salvação. Mas a palavra de Deus diz que você tem armas espirituais, e a oração é uma arma poderosa que você precisa usar todos os dias. Pastora, quando que eu tenho que orar? A Bíblia fala que nós temos que orar quando? Quando que a gente tem que orar, igreja? Orai sem cessar. Como que eu oro sem cessar? Eu oro sem cessar quando eu estou lavando a minha louça e no meu pensamento eu estou: Senhor, dá vitória. Jesus, entra com providência. Senhor, a tia Regina, vai lá, Senhor, visita ela. Jesus, e aí a gente vai orando sem cessar. Você está varrendo a casa, mas você está ligada, você está orando, você está dirigindo, e você está com o seu pensamento ligado, você está orando. Porque, querido, essa guerra espiritual, ela não cessa. Quando você dorme, essa guerra não para. E é por isso que a palavra vai dizer que aos seus Deus dá enquanto eles dormem. Enquanto você está dormindo, o Senhor está velando pela tua vida. O Senhor está guerreando contra a tua vida. E quando você tem depósito em oração, quando você tem intimidade com Deus, o Senhor está te guardando. Então nós precisamos orar. Jesus orava todo o tempo. Jesus orava pelos apóstolos, Jesus orava pela igreja. E eu quero te dar uma notícia, eu quero que os meninos coloquem aí essa referência. João 17, versículo 20 e 22, até o 22. Jesus foi tão maravilhoso, tão tremendo na oração, que ele orou por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Ele já entendeu. Eu e você nem tínhamos nascido ainda, nem tínhamos aceitado o Senhor Jesus ainda, mas ele já orava ao Pai por mim e por você. A palavra em João 17, 20 vai dizer assim: eu não rogo somente por estes, porque ele estava então orando pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você pode dar glória a Deus, porque Jesus orou por você. Diga: Jesus orou por mim, Jesus orou por mim. Ele nos ama tanto que ele orou por mim e por você. Então nós precisamos orar. Quando orar? Salmo 55, 17. Se bem que nós já fomos muito mais além do que o Salmo 55, 17. Mas Davi vai dizer: de tarde, de manhã, ao meio-dia,
orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então perceba, de manhã, de tarde ao meio-dia. Davi diz que durante 7 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. Se a gente for calcular, 7 vezes ao dia, vai dar a cada 3 horas, de 3 em 3 horas, Davi orava ao Senhor. Quantos aceitam esse desafio? Aceita esse desafio? Coloca aí o seu celular para despertar de 3 em 3 horas. Despertou? Levanta uma palavra de oração. Senhor, eu te agradeço. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Porque às vezes, irmãos, a luta é tão grande e o dia é tão corrido, a gente trabalha tanto que a gente se esquece de orar. Sim. E aí a gente bota o celular para despertar para tanta coisa, para lembrar do remédio, para lembrar de ligar, para lembrar de marcar a consulta. Coloca o seu celular aí para despertar de 3 em 3 horas para te lembrar de orar. Coloca lá, orar. Ore agora. Ore, agradeça. Hora da gratidão, hora da oração. Então nós vamos conseguir fazer como Davi. Orar ao Senhor 7 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Fica aí esse dever de casa. Procura essa referência bíblica aí. Coloca aí, Salmo 119, 164. Coloca aí no telão, olha lá. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Davi nos ensinando a orar. Então coloca aí no seu celular para despertar a cada 3 horas. Ah, pastora, mas de madrugada? De madrugada a fila é menor. Você vai orar meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, de 3 em 3 horas, né? Eu ouço pessoas dizerem assim: nossa, eu estou dormindo mal. Todo dia, 3 horas da manhã, eu perco o sono. Não, você não está perdendo sono. É Jeová te balançando, te dizendo: levanta, ora, me busca, ei, vem ao meu encontro. Eu quero falar contigo, porque oração é uma conversa com o Senhor. E aí, existem pessoas que confundem a oração, principalmente quando a oração ela é feita aqui na igreja. Existem pessoas que, como os fariseus, oram alto. E aí oram: Senhor, eu te louvo, porque eu já levantei de madrugada essa manhã para te buscar. Te louvo, Senhor, porque durante 7 vezes ao dia eu oro. Eu te louvo, Senhor, porque eu não sou igual àquela minha vizinha atribulada, que xinga, que... Irmãos, isso não é oração. E às vezes, aqui na consagração, graças a Deus, há muito tempo isso não acontece mais. Mas, às vezes, em algumas reuniões de oração, de círculo de oração, mas parece uma fofoca. Senhor, tem misericórdia do irmão fulano de tal. A mulher dele está traindo ele, Senhor. Aí todo mundo: ué, você sabia? Você sabia? Senhor, tem misericórdia, porque a irmã fulana de tal está passando fome, Jesus, que o marido está desempregado. Aí eu falo: meu Deus, mas como é que isso não é oração, gente? Isso é fofoca, não é? Então, tenha sabedoria na hora de orar por alguém. Na hora que você for orar, principalmente quando você for orar em público, se quer fazer uma oração que para todo mundo ouvir, faça a oração do publicano. Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, porque eu não presto, Jesus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me salva, me redime, muda a minha vida. Mas o que a palavra ensina é: entra para dentro do seu quarto, dobra o seu joelho e ora em secreto, em segredo ao Senhor. Aí lá você se derrama, você fala sobre a irmã, sobre o irmão, você pede misericórdia. Ali você pode contar com o Senhor. Mas quando você estiver orando em público, tenha sabedoria em nome de Jesus. O Senhor te chamou para abençoar, não foi para fofocar. Porque às vezes chegam pra gente e falam assim: olha, vamos orar por fulana de tal. E aí você fala: amém. Pronto, irmão, encerra aí. Você não precisa falar o que é não. Ora porque isso, porque aquilo, porque o marido, porque foi, porque aconteceu. Aí já virou fofoca. E aí deixa de ser arma espiritual para ser outra coisa. Amém? Mas a palavra vai dizer que, assim como a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, nós precisamos então usar as armas. O apóstolo Paulo, ele não vai, quando ele fala da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6.
Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as armaduras. E aí ele vai falar sobre 6 itens da armadura. E aí você vai dizer, pastor, então, mas o apóstolo Paulo não vai inserir a oração como sendo uma peça da armadura de Deus. Sim ou não? Sim. Ele não vai dizer que a oração é uma peça, não é? Mas ele começa... Coloca aí, meninos, para mim. Efésios capítulo 6. O 6:10. A partir do 6:10. Nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, como que a gente vai resistir ao diabo? Nos fortalecendo no Senhor na força do seu poder. O 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vai. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Pode ir. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mal. Quem já passou o dia mal? Quem já viveu um dia mal aí? Isso, olha para quem está lá. Se ela não levantou a mão, fala para ela, fique em paz que o dia mal vai chegar para você também. Porque ele chega para todo mundo, né? E aí, havendo feito tudo, ficar firme. Continua. Estais, pois, firme, tendo cingido, olha aí, vai começar a armadura. Cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. É a segunda. Terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quarto, tendo sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quinto, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então perceba que a oração não é o item da armadura, mas no final é ela que vai ajustar todos os itens dessa armadura. Então é só orando que você vai ajustar o capacete na sua cabeça. Porque capacete vai falar de pensamentos. Você só vai conseguir levar o seu pensamento cativo até o trono da graça se você estiver em oração. Se você não cuidar dos seus pensamentos, querido, você só vai pensar coisa negativa, você só vai pensar o mal, porque é do ser humano. Nós temos a tendência sempre de pensar que vai dar errado, que não vai dar certo. Os bons pensamentos, eles precisam ser plantados na nossa cabeça. Agora, um mau pensamento não precisa, ele nasce sozinho. Quem aqui tem filho, levanta a mão e diga graças a Deus. Se alguém chegar e falar assim para você, eu tenho uma coisa para te falar do teu filho, assim, com esse tom, com essa voz, você vai pensar que é coisa boa ou coisa ruim? Aconteceu alguma? O que aconteceu com meu filho? Porque a nossa tendência é sempre pensar negativo. Então por isso a gente tem que ajustar o capacete da salvação. É na oração que você ajusta os seus pensamentos. É na oração que você busca a mente de Cristo. É na oração que você declara, eu tenho a mente de Cristo. É na oração que você vai pegar aquele pensamento que o diabo colocou, que não vai dar certo, que vai dar errado, que estão tramando contra você. É que você vai dizer pensamento de fracasso, pensamento de derrota, vem aqui. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que eu não estou sozinho, mas que o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É na oração que você ajusta o capacete. É na oração que você cuida dos seus pensamentos. É na oração que você consegue a mente de Cristo. É na oração que você ajusta o cinto da verdade. Porque o cinto da verdade, na armadura, ele conseguia travar a couraça da justiça. Então a couraça, ela era travada no cinto. E no cinto também era onde tinha o suporte para botar a espada do Espírito.
Então perceba que nós precisamos estar cingido, nós precisamos ter na nossa cintura o cinturão da verdade. A minha e a sua vida precisa estar pautada na verdade. A palavra de Deus, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a minha vida e a sua, ela tem que ser pautada na verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que mentia não minta mais, mas que falemos a verdade um com o outro. Irmão, em nome de Jesus, se você quer resistir ao diabo, você precisa pautar a sua vida na verdade. Você precisa falar a verdade. Mentira não pode ter lugar na sua vida, porque a mentira ela só é usada quando a verdade não dá conta. Por que as pessoas mentem? Porque elas dizem assim: se eu falar a verdade, vai dar ruim. E aí eu falo a mentira. Mas a palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Mas eu e você fomos comprados, lavados com o sangue do Cordeiro. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus. Então a mentira não pode caber na minha e na sua vida, porque nós temos que usar o cinturão da verdade. E é só tendo uma vida de oração e leitura da palavra, a palavra vai nos convencer que nós somos filhos de Deus. Então a verdade tem que ser pautada na nossa vida. Embora possa ser mais difícil, embora possa a situação ficar ainda mais difícil se você falar a verdade, mas fale sempre a verdade, porque aquele que anda na verdade, anda em Cristo, anda em Deus, anda em vida eterna. Então, em nome de Jesus, que nós possamos usar as armas que o Senhor tem nos dado: a leitura da palavra de Deus e a oração. E para terminar, eu queria te perguntar uma coisa: o que é mais importante, igreja? A leitura da palavra ou a oração? Qual que é mais importante? Quem acha que a leitura da palavra é mais importante, levanta a mão. Isso, tem gente, isso. Quem acha que a oração é a mais importante, levanta a mão. Muito bem. De novo, quem acha que a leitura da palavra é mais importante, levanta a mão. A ler a palavra é mais importante que orar. Muito obrigado, pode abaixar a mão. E quem acha que orar é mais importante do que ler a palavra? Não, se eu não ler a palavra, mas se eu orar, já tá bom. Agora eu quero te perguntar uma coisa: para um passarinho, qual é a asa mais importante? A da esquerda ou a da direita? Se ele tiver só uma asa, ele vai voar? Fala para quem está ao teu lado: assim é a sua vida. Tem que ter leitura da palavra e tem que ter oração. O crente tem que ler a palavra e tem que orar. Ele tem que orar e ele tem que ler a palavra. Quando, pastora? Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia, pastora, de Gênesis e Apocalipse. Leia de novo, porque a palavra vai dizer que ela se renova a cada manhã. Então essas são as armas em Deus que nós temos, e elas são poderosas. E eu vou te falar, uma não funciona sem a outra. Quando você ora, e você ora a palavra de Deus, você já ora a resposta. Porque Isaías vai dizer: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual ela foi designada. O que é isso, pastora? Quando você abre quando você começa a orar e você diz: Senhor, na tua palavra diz assim: buscai-me e acharei, batei e abri-se-vos-á. Senhor, eu estou te buscando, eu quero te achar. Senhor, eu estou te buscando, eu quero te encontrar. Deus vai dizer: realmente eu tenho falado e eu tenho que cumprir. A palavra diz, Senhor, que aquele que é fiel no dízimo e nas ofertas, tu vai abrir as janelas do céu, Senhor, e vai derramar uma abundância tal. Senhor, eu sou dizimista, Jesus, eu preciso ver essa janela do céu aberta. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Então, se você ler a palavra, você vai orar com entendimento, porque você vai orar a palavra. E quem ora a palavra já ora a resposta, já tem a resposta. Então uma não vive sem a outra. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar
ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.